Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Câmara aprova projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades. Texto de 1998 já tinha sido discutido no Senado há quase 2 décadas. Por isso, segue direto para a sanção do presidente Michel Temer. E a gente foi ouvir especialistas para saber dos impactos da lei que vale para o setor público e o privado. Boa notícia para os empresários e uma mudança histórica preocupante para os trabalhadores. Na entrevista da semana, o Dia Mundial da Água. Fui saber como anda o cuidado com esse bem natural cada vez mais escasso no mundo e o que podemos fazer para evitar que a situação se agrave. Com a inflação dando uma trégua, os preços dos alimentos também devem reduzir o ritmo de aumento. Comer fora deve pesar menos no bolso neste ano, mas é preciso saber equilibrar a conta. Polícia Federal e IBAMA fazem operação contra a extração ilegal de madeira em áreas indígenas e reserva biológica no Maranhão. Algumas serrarias já tinham sido interditadas pela Justiça em outra operação no ano passado, mas voltaram a funcionar. O Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque em Londres. Autor do atentado perto do parlamento tinha nacionalidade britânica e já era investigado pelo serviço secreto. 8 suspeitos estão presos. A gente começa falando do seu bolso. Comer bem já não é fácil. Comer bem na rua e cabelo no bolso é uma missão quase impossível. Pois é, mas segundo economistas, pelo menos a parte sobre caber no bolso deve ficar mais fácil. A expectativa é de que o aumento nas refeições fora de casa fique abaixo da inflação neste ano. O cafezinho, o lanche rápido e o almoço fora de casa pesam no bolso. Tá caro, bem caro. No ano passado, o consumidor desembolsou em média R$ 32,94 por uma refeição completa. E em 2014, pouco mais de R$ 27. Mas se os salários não acompanharam os reajustes, o jeito foi se virar para não perder clientes. Investimos num automóvel, numa van e estamos pegando clientes também. Eu passo uma parte, repasso uma parte e fico controlando custos. Para 2017, no entanto, a projeção é um pouco mais otimista. Os preços das refeições fora de casa devem ter um reajuste de 6%, ante um avanço de 7,22% no ano passado. Esse economista explica que esse aumento está abaixo da inflação. Não é dizer que a gente está gastando menos reais, mas como proporção do salário médio, que está subindo devagarinho, mas está subindo, está diminuindo um pouco o peso desse item no orçamento. O preço da comida parou de subir há alguns meses, praticamente. Tem também alívio no custo do aluguel e no custo da mão de obra, coisas que estão associadas à recessão. Enquanto o alívio não aparece no bolso, uma solução pode ser a boa e velha marmita. Mesmo com esse relativo barateamento recente, comer fora de casa é muito mais caro que comer em casa. Uma ótima notícia para o setor empresarial que acordou nessa quinta-feira rindo à toa. Houve festa em coberturas de São Paulo e Rio de Janeiro regadas a champanhe francês. O mesmo aconteceu em cidades como Nova York, Londres. Só quem não gostou foram os chineses, que pensam ter o monopólio estatal da mão de obra barata. Já era noite, quando os deputados federais aprovaram a terceirização total e sem nenhuma modificação importante. O projeto passou como foi proposto em 1998. De lá para cá, ninguém tinha tido a coragem de colocá-lo em votação, mas Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, teve. Maia que disse recentemente que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Para começar a valer, só falta a sanção, a assinatura do presidente Michel Temer, coisa que empresário nenhum desse país duvida que ele fará. O projeto que autoriza a terceirização irrestrita foi aprovado por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. O projeto prevê que a terceirização pode ser adotada em qualquer atividade da empresa privada. Na pública, apenas em funções não essenciais ao Estado. A empresa terceirizada irá contratar, pagar e dirigir os trabalhadores. A empresa contratante deve garantir que o local e as condições de trabalho sejam seguras, limpas e salubres. O tempo de trabalho terceirizado aumenta de 3 meses para até 9 meses, seguidos ou não. O intervalo entre os contratos de terceirização se mantém em 3 meses. Direitos trabalhistas e previdenciários não cumpridos devem ser reclamados pelo trabalhador primeiro na terceirizada. Se ela não resolver, só então deve acionar a empresa contratante. Para o jurista Geraldo Baraldi, o projeto de terceirização atende à necessidade de modernização das relações de trabalho. A lei do temporário se torna menos restritiva e ela sendo menos restritiva, as empresas
têm chance, podem contratar mais trabalhadores temporários. Se isso for aplicado na realidade de hoje, de uma quantia enorme de desempregados, elas vão sim vai ter menos gente desempregada e mais trabalhadores temporários. Hoje, as regras sobre terceirização são definidas por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho de 1994. Se sancionado, o projeto aprovado ontem deixará as relações de trabalho mais flexíveis para os empregadores. O número de empregados contratados por esse tipo de regime deve aumentar e acentuar a diferença constatada por uma pesquisa da CUT. Terceirizados trabalham 3 horas a mais e ganham 25% a menos que seletistas. Este professor da USP acredita que a nova lei também deve diminuir a qualidade do serviço oferecido por causa da precarização do vínculo e enfraquecer direitos dos trabalhadores, como férias, 13º e fundo de garantia. A relação de trabalho, ela por natureza é uma relação desigual. As empresas são mais poderosas do que o trabalhador individualmente. É por isso que a gente tem a legislação protetiva do trabalho, é por isso que existem os sindicatos. Ocorre quando você tem empresas terceirizadas, tanto os sindicatos são mais fracos, quanto as empresas que contratam como terceiras, né? Elas têm um padrão de contratação mais baixo. Então, o básico da legislação está garantido, mas o cumprimento disso, pela ação sindical, por exemplo, já não é uma coisa tão garantida. E ter a mais do que isso, que é o que normalmente você encontra na empresa que é a primeira, você dificilmente vai ter na empresa que agora é a terceira. Então, a relação está desfavorável, a princípio, para o trabalhador terceirizado comparativamente ao trabalhador da primeira. Nós procuramos a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que preferiu não comentar a aprovação da terceirização irrestrita pela Câmara dos Deputados. A Central Única dos Trabalhadores classificou a medida como um ataque aos direitos trabalhistas e disse que vai convocar manifestações contra o que chama de bico institucionalizado. Os dirigentes da Força Sindical estão reunidos nesse momento para decidir como vão se posicionar oficialmente. Olha, nessa hora é importante fazer 2 registros históricos importantes, né? Justamente nessa semana, a carteira de trabalho completou 85 anos. Ela foi criada em 21 de março de 1932 por Getúlio Vargas e viria a ser a materialização da chamada CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, que estipulou, por exemplo, a jornada de trabalho, o intervalo para almoço, a interjornada, o 13º, férias. E essa CLT foi uma resposta, vamos dizer assim, tardia à primeira greve geral no Brasil, que em julho deste ano completa 100 anos. Por um mês, naquela data, os trabalhadores da indústria e do comércio a partir de São Paulo cruzaram os braços e foram violentamente reprimidos pela polícia em 1917, a mando do então presidente do estado, era esse o nome que tinha, Altino Arantes, e do prefeito Washington Luiz, que hoje são nomes de rua. Eles queriam, os trabalhadores, aumento salarial, jornada de 8 horas, fim do trabalho para crianças e do trabalho noturno para adolescentes e mulheres, além da garantia do direito à livre associação. A ANAMATRA, associação que reúne 4.000 juízes do trabalho, condenou em nota a aprovação do projeto da terceirização. Nota publicada na página da ANAMATRA na internet, os juízes do trabalho brasileiros alinham vários argumentos para justificar a posição contrária ao projeto da terceirização aprovado pela Câmara. Segundo a ANAMATRA, o projeto vai provocar rebaixamento de salários e das condições de trabalho. Os juízes lembram ainda que os terceirizados trabalham 3 horas a mais do que o trabalhador normal e também que entre 10 acidentes de trabalho registrados no Brasil, 8 acontecem com empregados terceirizados. Além disso, na opinião dos juízes, o projeto se choca com os compromissos de proteção à cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho previstos no artigo 1º da Constituição. Ao lamentar a aprovação da medida, a nota da ANAMATRA diz ainda que o projeto da terceirização vai contribuir apenas para o empobrecimento da nação e de seus trabalhadores. Por fim, a Associação dos Juízes do Trabalho pede que o presidente Michel Temer vete o projeto como forma de assegurar dignidade e cidadania aos trabalhadores. A gente muda de assunto, fala dos reflexos da Operação Carne Fraca. O medo de consumir carne tem mantido algumas pessoas longe dos açougues. Mas para esclarecer alguns pontos, a gente foi conversar com uma engenheira de alimentos e saber se essas carnes são, afinal de contas, confiáveis ou não. A engenheira de alimentos Débora Flose continua comendo carne e aconselha as pessoas a também não pararem de comprar, mas sem esquecer os cuidados básicos
e a atenção dobrada. Olhe sempre a embalagem, né? A embalagem com data de validade, com todos os requisitos de procedência, da onde veio aquela carne, se ela tem o selo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Isso caracteriza que a carne é de qualidade, que ela foi inspecionada, sim, na indústria alimentícia. Sobre as denúncias de que alguns frigoríficos estão usando produtos químicos, ela faz uma observação importante. Eles são permitidos nos embutidos, nunca nas carnes frescas. Você estaria mascarando a deterioração precoce ou um processo de degradação inicial do produto. Esses produtos, quando adicionados na carne, eles não tem um tempo tão longo assim de vida útil. E o consumidor vai perceber pelo sabor que não está um sabor natural da carne. E qual carne seria mais segura? A fresca ou a congelada? Para o frango, por exemplo, eu oriento os consumidores a comprar uma carne congelada. A carne vermelha, a carne bovina, a carne suína, você pode comprar uma carne fresca, porque a rotatividade no supermercado, no açougue onde você está comprando, ela é muito maior. Outra dica da engenheira de alimentos é dar preferência aos produtos que estão assim na embalagem original, porque as carnes foram menos manuseadas. E no supermercado, reparar se a geladeira tem água parada ou pingando. Se tiver, ela pode ter sido desligada durante a noite para economizar energia. E aí, é melhor não comprar os produtos que ficaram guardados nela. Uma história boa. Uma praça pública transformada em horta foi o que fizeram moradores do bairro Vila Rica, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. E além de colher os frutos, eles colheram amizade e cumplicidade. Um muro cinza, sem vida. Bastante lixo, o pessoal não cuidava. Tinha mato, sem vida, e eu gosto agora. A semente da mudança foi plantada um ano atrás. Um dos moradores aqui do bairro decidiu criar uma horta sem saber que nesses pequenos canteiros germinaria uma transformação tão grande. Um a um, os vizinhos foram chegando. A gente começou a se unir, né? Conversar sobre o problema do bairro. Todo mundo participava. Uma a uma, outras plantas foram chegando. Todo mundo traz mudinha. O que tem na horta comunitária? Tem pimentão, tem flores, tem cebolinha, que é cheiro verde. Brotou também um ponto de coleta de óleo para reciclagem e belas palavras no muro, encontros de gerações. Onde se plantou cooperação, se colheu amizade. O segredo de viver bem é estar bem com o povo, estar bem com a humanidade, é estar bem com o ser humano. A gente vai para outras notícias nacionais. Depois de 8 dias de greve, ônibus voltam a circular em Curitiba. E a Polícia Federal e o IBAMA fazem uma operação contra a extração ilegal de madeira em áreas indígenas em reserva biológica no Maranhão. 10 serrarias clandestinas foram fechadas em 3 municípios da região sudoeste do Maranhão. Os estabelecimentos trabalhavam com madeira extraída ilegalmente das reservas indígenas Caru e Araribóia e da reserva biológica do Gurupi. Algumas serrarias já tinham sido interditadas pela Justiça em outra operação no ano passado, mas voltaram a funcionar. Ônibus circulam normalmente em Curitiba depois da greve de motoristas e cobradores que durou 8 dias. Durante uma semana, a frota da capital paranaense ficou reduzida à metade nos horários de pico, mínimo exigido pela Justiça do Trabalho para não multar os sindicatos em R$100 mil por hora. Os trabalhadores pediam 15% de reajuste, mas aceitaram os 6% oferecidos pelas empresas, além de abono de R$400 e aumento no valor do vale-refeição. Ônibus fura sinal vermelho e provoca grave acidente no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Descontrolado, o veículo atingiu um micro-ônibus e vários carros. Também atropelou e matou um idoso, que só parou quando bateu contra a fachada de casas. O veículo ainda não pôde ser retirado do local porque as casas correm o risco de desabar e antes precisam ser escoradas. Nessa semana é comemorado o Dia Mundial da Água. A passos de tartaruga, a gente está aprendendo a preservar esse elemento fundamental, mas o desafio é grande e urgente. 1 bilhão de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável e 2 bilhões não têm saneamento. Pois é, usar bem os recursos hídricos é o caminho para solucionar, inclusive, esses problemas. Na entrevista da semana, a gente falou sobre o impacto das mudanças climáticas na água do planeta e como a conservação inclui preservar não só as fontes hídricas, mas todo o meio ambiente. A gente conversa hoje com Samuel Barreto, gerente de água da Organização Ambiental TNC Brasil.
Que relação a gente pode estabelecer entre as mudanças climáticas, o aquecimento global e a conservação da água? As mudanças climáticas, a sua expressão maior vai poder ser observada exatamente na água, seja pelo seu excesso ou pela falta. E o que a gente tem verificado é a comprovação do que os cientistas, do que o relatório do IPCC, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, apontam, que é uma maior frequência e intensidade dos eventos extremos. E o que a gente tem observado é exatamente isso, a intensidade com que esses eventos têm acontecido. Por exemplo, aqui na Baixada Santista, recentemente, em 2 horas, choveu tudo o que estava previsto para o mês inteiro. E, ao mesmo tempo, em outras regiões, com uma seca terrível, como em algumas regiões do semiárido. E qual é o caminho para conservar? O modelo ainda é captar água de um lugar cada vez mais longe, você estoca, usa e descarta. Então é preciso rever esse modelo. É preciso usar de forma mais inteligente um recurso que tem ficado cada vez mais escasso e gerado conflito. E o que a gente coloca é que a conservação é um aliado poderoso para ajudar a segurança hídrica, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e gerar benefícios econômicos e sociais. Parece que é um recurso inesgotável que está sobrando. Só que o Brasil, inclusive, é a maior reserva hídrica do planeta. Só que a maior parte dessa água está na Amazônia. Nas regiões sul, sudeste e nordeste, onde vive a maior parte da população, tem somente 16% da água disponível, sendo que 16% dessa água se encontra degradada, com diversos conflitos entre usuários, então gerando conflito e disputa. Então é preciso reverter. A boa notícia é que tem solução para isso. E a conservação é uma aliada poderosa que não pode ficar de fora dessa conta. E o cidadão tem um papel absolutamente fundamental, seja na sua mudança de hábito no dia a dia, seja na pressão que ele pode exercer sobre o poder público para que ele cumpra o seu papel. Só para dar um exemplo muito simples, 1 minuto do tempo de banho de cada um economiza pelo menos 6 litros de água. Imagina isso multiplicado por milhões e milhões de pessoas que vivem na cidade. Só para mostrar como que uma ação individual em coletividade dá um resultado de impacto muito grande. E a pressão da sociedade que deve participar dizendo: não aceito mais a degradação do meio ambiente, não aceito mais um rio morto, como acontece aqui em São Paulo, como acontece em todas as várias cidades do Brasil e do mundo. Então a sua participação e a sua colaboração é absolutamente decisivo também para superarmos esses desafios que temos com a água, inclusive sobre essa nova ótica das mudanças climáticas. A seguir, Estado Islâmico reivindica atentado do lado de fora do parlamento britânico. E mais, a imagem impressionante de uma sobrevivente das enchentes que castigam o Peru. Ela passa bem. O grupo radical Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado que deixou 4 mortos e 40 feridos ontem nos arredores do parlamento britânico em Londres. A polícia do Reino Unido prendeu hoje 8 suspeitos de terem ligação com o ataque. Esses suspeitos foram detidos em várias cidades do Reino Unido. A polícia não divulgou a identidade do executor que morreu no ataque, mas a primeira-ministra Theresa May confirmou que se trata de um homem de nacionalidade britânica que já era investigado pelos serviços de inteligência. O parlamento retomou as atividades hoje, mas o perímetro em torno do prédio segue isolado. A polícia também mantém fechada a ponte de Westminster, em frente ao Big Ben, onde começou o ataque. O suspeito atirou o carro sobre pessoas que caminhavam na calçada da ponte quando fez o maior número de vítimas. Depois abandonou o veículo e correu para o parlamento, onde atacou um policial com uma faca. O agente morreu. O suspeito foi morto a tiros pela polícia logo depois. O presidente Donald Trump passa hoje por um grande teste no Congresso dos Estados Unidos. Parlamentares votam a reforma da saúde proposta por parte do Partido Republicano. O texto substitui o Obamacare, sistema de saúde aprovado no governo de Barack Obama. A nova proposta, que pode retirar assistência médica de 24 milhões de norte-americanos, enfrenta resistência até mesmo de parte dos republicanos, além de forte oposição dos congressistas democratas. O governo do Peru aumenta a assistência de saúde nas áreas mais afetadas pelas chuvas para evitar a disseminação de doenças. Algumas cidades já registram aumento dos casos de leptospirose. Outras têm aumento dos criadouros de mosquitos. Já passa de 78 o número de mortos nas inundações e nos deslizamentos que atingem o país. Mais da metade das cidades estão em situação de emergência.
Em um deslizamento de terra, uma imagem impressionante. Essa mulher sai debaixo de destroços que são levados por uma enxurrada de lama. Com dificuldade, consegue chegar à beirada seca para ser ajudada por outros moradores. Evangelina Chamorro Dias, de 32 anos, passa bem. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Salve, Cadu, bem-vindo. Vamos lá, Aldo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde vocês que estão em casa também. Suspenso, o Brasil passa essa semana por uma auditoria da Agência Mundial Antidoping. Vamos ver. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem do Ministério do Esporte está passando essa semana por uma auditoria da WADA, a Agência Mundial Antidoping. A atitude evidencia uma insatisfação da agência com a conduta da entidade brasileira, que foi criada em novembro de 2011. O procedimento só havia sido executado com a Rússia, cujo esporte está fundado em casos de denúncia. A Federação Russa de Atletismo está descredenciada pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, a IAAF, desde o final de 2015 e foi banida da Rio 2016. O Brasil não passa por situação tão delicada, mas convive há meses com um quadro difícil. A ABCD está descredenciada pela WADA desde novembro por não estar em conformidade com o Código Mundial. Enquanto descredenciada, a ABCD não pode atuar como autoridade de testes, ou seja, ela não pode requisitar testes diretamente. Assim, a realização de exames antidoping no Brasil tem cabido, sobretudo, às federações internacionais de cada esporte. Para lembrar que a tenista Maria Sharapova, muito em breve, daqui a 10, 15 dias, já deve estrear. Ela ficou fora por mais de 8 meses por conta de doping também, a tenista russa. Crise sem fim. A diretoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos é afastada por decisão judicial. Vamos ver. A crise na CBDA ganhou novo capítulo nesta quarta-feira. A Justiça ordenou o afastamento definitivo de Coaraci Nunes, presidente da Confederação há 29 anos, e nomeou como interventor o advogado Gustavo Lix. A decisão é mais um imbróglio cuja eleição para escolher o novo presidente foi adiada por decisão judicial. O pleito estava marcado para o último dia 18, mas não ocorreu após uma liminar da nadadora Joana Maranhão, que iniciou todo o processo que terminou nesta quarta, por causa da mudança estatutária que reduziu o poder de voto dos atletas na eleição. Toda essa confusão é parte da maior crise da história dos esportes aquáticos do Brasil. Coaraci Nunes é investigado por mau uso do dinheiro público, superfaturamento de licitação de materiais esportivos, dentre outras fraudes. Mas, em meio a tudo isso, uma notícia boa. O campeão olímpico de Pequim 2008 está de volta às piscinas. Após quase 11 meses sem disputar uma competição, o nadador César Cielo nadou na piscina do Pinheiros, a prova que o consagrou 50 metros livres e foi bem, terminando em primeiro com um tempo de 22,44. E disse, foi bom para quebrar o gelo, tô de volta, né? Legal, boa notícia aí para a natação brasileira. Hora dos gols, vamos conferir. Pelo Carioca, o Flamengo venceu o Bangu por 3-0. Os gols foram marcados por René, Leandro Damião e Matheus Sávio. O resultado classifica o Flamengo para as semifinais e garante a vantagem do empate na fase decisiva, antes das finais. Pela Copa do Nordeste, nunca foi tão fácil para o Náutico fazer a parte que lhe cabia. Se era para golear, foi de arregalar os olhos. Avassalador contra o Uniclinic, 9-0, a maior goleada da Copa do Nordeste. Mas o Santa Cruz, que já tinha a vantagem do empate, venceu o Campinense. Portanto, tarde demais. Paulistão, Botafogo e São Paulo empataram em 1-1 em Ribeirão Preto. Foi o quarto jogo seguido sem vitória de Rogério Ceni, Gilberto pelo tricolor da capital e Cauê pro do interior. O Santos bateu São Bento em Sorocaba. O Peixe conseguiu o placar de 2-0 em duas ótimas jogadas com gols de Vitor Bueno e Lucas Lima. Com o time misto, o Palmeiras manteve a melhor campanha do Paulista ao vencer o Mirassol em casa por 2-0. Rafael Marques, em falha do goleirão, e Felipe Melo, de cabeça, fez seu primeiro gol pelo clube alviverde. Felipe Melo imitando até Pitbull ali. Hoje tem Brasil e Uruguai pelas eliminatórias, 15 anos de invencibilidade. O Brasil diante do Uruguai, que está invicto no Estádio Centenário nessas eliminatórias. Se o Brasil vencer, coloca já uma chuteira e meia na Copa do Mundo da Rússia. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre planos de saúde. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.